Graças a Deus. Amém, meus queridos? Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite? Texto conhecidíssimo dos irmãos, Salmos número 50. Vamos rapidamente para a Bíblia Sagrada, sem perca de tempo. Vamos meditar. Salmos de número 50. Glória a Deus. Salmos de número 50. Versos 15, 16 e 17. E até o 18, né? Nós vamos meditar alguns versículos desse tão importante Salmo de número 50. Muito fácil, muito simples. Os irmãos conhecem este Salmo e nós vamos meditar todo mundo junto neste belíssimo culto que Deus nos concede para entregar a Ele. Enquanto os irmãos procuram, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez, Pai, estamos diante da Tua palavra. Agora, Senhor, revela aos nossos corações. Abra o nosso intelecto, a nossa mente. Meu Deus, um pedido faço nesta noite, em nome de Jesus. Repreende agora, Pai, toda distração, todo espírito contrário, que talvez tenta roubar a atenção do meu irmão, para que não ouça a Tua palavra. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Deus querido, nos ajude nesta noite. Nos ajude, meu Pai, a ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Repreende o ego humano, Pai. Repreende a soberba humana. Que o homem, Senhor, não venha colocar aquilo que deseja, mas sim, Pai, o que do céu o Senhor nos entregar nesta noite. Ó Deus, fala conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tomai assento, glorificando o nome do nosso Rei. Amém. O Salmo de número 50, que tem por título, Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. O título do Salmo já começa falando conosco nessa noite. O título desse salmo já mostra para nós que Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Não podemos especificar essa entidade, aquela entidade, outra entidade que governa mares, matas, cachos. Não. Quem domina e governa o mundo é Deus. Deus governa tudo, as matas, os mares, as cachoeiras, matas fechadas. Deus governa tudo. Não cai uma folha sequer de uma árvore qualquer, se Ele assim não permitir. Deus é o sumo governante desta terra. Ô glória! Tudo é pela sua mão, graças a Deus. Mas o título ainda diz que Ele tem mais prazer, Ele se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Mas nós vamos um pouco mais adiante fazer a leitura dos versos 15, 16 e 17 a seguir. Vamos ler. Diz assim: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Amém? Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, esse salmo, ele é uma coleção de salmo dos levitas. Nós já vimos aqui os salmos para os filhos de Corá. E aqui nós estamos vendo um salmo de Asaf. O cantor Asaf, o líder, né, dos músicos, Asaf, ele vai expressar este salmo, esse teilim, este louvor a Deus. Já começa os salmos glorificando a Deus. No primeiro versículo do Salmo 50,
Asaf diz: o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu acaso. O que Asaf está querendo dizer com isso, irmãos? E ele é soberano desde que o sol nasce até que o sol se ponha. Deus é soberano desde o nascimento do sol até que ele se ponha. Ele é soberano, ele governa, ele rege a terra. Mas aqui o salmista, ele traz a partir do versículo 15, um texto que nos vai encher o coração nesta noite. Aqui, o salmista Asaf, ele expressa dois tipos de culto. Se você for estudar o Salmo de número 50, você vai ver que aqui nesses salmos tem dois tipos de culto. O verdadeiro culto e o falso culto. O culto que adora e glorifica a Deus. E o culto que não agrada a Deus. Tanto que o título desse salmo é que Deus, ele tem prazer, ele gosta mais daquele que obedece do que daquele que faz sacrifício. Não adianta nada o sacrifício a Deus sem obediência. Não adianta eu vender tudo que eu tenho e distribuir aos pobres. Não adianta nada eu andar daqui até no confim da terra de joelho, mostrando piedade, se eu não obedeço a Deus. Não vai adiantar nada. Deus, ele não tem prazer nesse tipo de sacrifício. Ele faz uma pergunta aqui dentro desse salmo. Ele faz uma pergunta. Ele diz: porventura eu tenho fome? Deus faz essa pergunta. Porque aqui na época da lei, o que acontece? Eles sacrificavam a Deus os animais e continuavam nas práticas mundanas, nas práticas contrárias à lei de Deus, à vontade de Deus. E ainda dentro do templo, eles recitavam a lei de Deus. Na boca deles estava a palavra de Deus, mas no coração deles tinha outra coisa. E eles faziam sacrifício. Eles sacrificavam a Deus. E Deus faz uma pergunta para eles: espera aí, por acaso eu estou com fome? Deus diz para eles: por acaso eu tenho fome para que vocês sacrifiquem tudo isso, mas não me obedeçam? E Deus diz: não, eu tenho prazer, eu gosto mais da obediência. Eu prefiro mais a obediência do que esse sacrifício, que não leva a nada, que mostra uma falsa piedade. Então aqui, esse salmo, ele vai revelando para nós dois cultos. Agora observe bem, vamos começar pelo versículo 15. Talvez dê tempo de nós estudarmos aqui 5, 6 versículos desses. Mas eu confesso para os irmãos, ia precisar de muitas horas. E olha que eu não separei referência nenhuma, para ganhar tempo. Porque se fosse separar referências, nós não ia sair daqui tão cedo hoje. Mas vamos lá, versículo 15, vamos ficar só aqui, para a gente ganhar tempo. Verso 15, olha o que Asaf canta, louvando a Deus. Ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. E tu, crente, me glorificarás. Quer dizer, o salmista Asaf, ele expressa a bondade de Deus. Ele tem certeza e convicção na alma dele, de que se a pessoa, se o cristão, o crente, ele invocar a Deus, no dia que ele está angustiado, ele sabe que Deus vai livrá-lo. O cristão que teme, que obedece a Deus, que tem prazer na lei de Deus. O que é a lei de Deus, irmãos? É a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Se a Bíblia falar para mim que eu estou errado, eu abaixo a cabeça e escuto. Se ela me falar que eu estou certo, eu abaixo a cabeça e continuo. Porque quem fala é a Bíblia. Não é o homem quem diz. Quem fala é a palavra. Então, o salmista, ele expressa: se o cristão invocar a Deus no dia que ele está triste, no dia que ele está mal, no dia que ele não acordou bem, porque isso é do homem, né, irmão? É da pessoa. A pessoa está vendo como não acorda bem.
Às vezes a pessoa acorda com dor de cabeça. Quantos aqui já não acordaram triste? A gente é humano. A gente é humano. A gente é passivo da tristeza, da dor, da angústia. Isso vem para todo mundo, irmãos. Isso vem para quem é crente e para quem não é. Alguém acha que só porque é crente não sente dor. Não tem tristeza, não tem problema. Acha que só porque aceitou Jesus e veio para a igreja, não vai ter problema mais na vida. Vai viver uma vida só de sorriso. Nada disso. Os irmãos já viram como que é a vida de um comediante? O comediante, ele ganha a vida fazendo os outros rir. O comediante, ele ganha a vida assim. Ele precisa levar entretenimento de alegria para as pessoas. Ele faz as pessoas rirem. Só que, às vezes, ele vai fazer a pessoa rir, mas ele mesmo está chorando por dentro. A pessoa está rindo, porque é a vida dele. Mas lá dentro dele o choro é grande. A tristeza é grande. E muitas vezes a nossa vida também é essa. A gente está triste, está arrebentado, mas está expressando alegria. Quantas vezes você vem para o culto e tudo que você queria era se trancar? Eu não queria vir. Tudo que você queria era se trancar e não ver ninguém, ficar sozinho. Ficar você e Deus. Mas aí você deixa falar mais forte o quê? A obediência. É a obediência a Deus. Então o salmista, ele expressa desta forma. E o cristão, quando ele invoca a Deus no dia da sua tristeza, no dia que ele acorda triste, o Senhor livra ele. E aí o que resta para o cristão, depois que ele recebeu o livramento do Senhor? Se ele é crente de verdade, depois que ele recebeu o livramento, ele faz o quê? E tu me está na tua Bíblia, olha na tua Bíblia aí. Dá uma olhada, culto de ensino, para estudar a Bíblia, olha aí. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, o Senhor vai te dar livramento. E tu vai fazer o quê? E nós vamos dar glória para Ele. Porque, irmãos, tem crente que é assim, né? Ele está no perigo, está na batalha, na tribulação, ele vai, pede a Deus, talvez Deus ouve aquela pessoa, honra aquela pessoa, livra aquela pessoa, não é nem por ela, é por alguém que orou por ela, é por alguém que intercedeu por ela, Deus dá a vitória, e a pessoa recebe a vitória de Deus e faz de conta que Deus não existe, né? Lembra dos leprosos? Jesus curou quanto? 10 leprosos foram curados. Quanto voltou para glorificar? Só um. Cadê os outros, irmão? Os outros não foi curado? Foi curado porque Jesus é bom. Alguém pode dizer, Jesus sabia que ia só vir um, sabia, mas Jesus é misericórdia, irmãos, ele dá oportunidade, mas lá no fim do Novo Testamento, do Antigo Testamento, a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. O servo de Deus, irmãos, não é aquele que fica só pedindo a Deus, só pedindo. Isso não é servo de Deus, isso é pedinte. O servo de Deus, ele faz o quê? Ele serve a Deus. Serve a Deus que jeito, irmão Zé Luiz? Com a vida. Na vida. Vem para o culto cantando, vem para o culto sorrindo, vem para o culto glorificando a Deus, mesmo que não seja a sua personalidade, vem para o culto glorificando, por quê? Porque é servo de Deus, porque não pratica uma religião, porque serve a Deus de verdade, cultua a Deus de verdade, é um culto verdadeiro, o culto que sai aqui de dentro, dentro da alma. Então, o servo de Deus, depois que ele recebe o livramento de Deus, ele glorifica a Deus. O segundo versículo, o versículo 16, é o versículo que me chama a atenção e eu flutuei um pouco através da Bíblia para ver algumas referências, mas eu não vou colocar aqui para os irmãos, nós vamos ficar só aqui para ganhar tempo. Mas o verso 16, ele é de muita profundidade, irmãos. Preste atenção, lendo junto comigo na tua Bíblia. Está vendo? Quer dizer, o crente, no versículo 15, o crente, ele invoca a Deus no dia da angústia, e Deus livra ele. E depois, cristão que ele é,
temente, obediente que ele faz o quê? Ele agradece a Deus. Ele agradece. Mas e o ímpio? Agora, Asaf, ele vai falar sobre as atitudes do ímpio, daquele que não serve a Deus. Preste atenção aí, ó. Como é que o ímpio, ele procede. Dá uma olhada aí, ó. Verso 16. Mas o ímpio, diz Deus. Mas ao ímpio, diz Deus. Deus está falando para aquele que não serve a ele. Deus está falando para o ímpio. Olha o que ele está dizendo aí. Que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? É uma pergunta, irmãos. Deus está fazendo uma pergunta para essa classe de crentes. Podemos dizer assim. São pessoas que não frequentam a igreja? Não. São pessoas que frequentam a igreja também. Os ímpios são. A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Amém, irmãos? Então aqui, ó, o próprio Deus aqui, através de Asaf, ele diz o quê? O que tem tu, ó ímpio, que recitar a minha palavra? Por que você fica falando a minha palavra? Fala e fala e fala. E toma o meu conserto. O conserto é a Bíblia. A minha aliança, você toma na tua boca. Por quê? Você não me obedece. Agora eu quero colocar aqui, irmãos, alguns acontecimentos. Algumas coisas que aconteceram na Bíblia. A Bíblia diz que, eu já contei aqui para os irmãos, e a Bíblia diz que alguns reis foram bater na porta de Eliseu. Preste atenção nisso, é profundo isso. Os reis bateram na porta do profeta, do homem de Deus. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus estava com o profeta. Eles bateram na porta. Foram procurar socorro. Só um servia a Deus, o resto não. O resto era ímpio. Mas tinha um crente no meio. E o nome dele era Josafá. Eles bateram na porta do profeta. E quem colocou o peito na frente não foi Josafá. Porque o crente é educado. O crente verdadeiro ele é educado. Ele não é entrão. Agora, existia um outro rei, filho de Acabe, o nome dele era Jorão. Ele tomou a frente, irmãos. Ele entrou na frente para bater na porta do profeta. Quando Eliseu sai lá fora, que olha para ele e diz, ó, o que eu tenho com você? O que eu tenho contigo? Você vir me chamar. Por que você não vai buscar os profetas do teu pai? Vai procurar os profetas do teu pai, da tua mãe. Você vem bater na porta do Senhor para quê? E disse mais, se não fosse esse que está aí atrás, eu nem aqui não saía. Porque, veja bem, o Jorão, ele foi procurar no momento de tristeza, no momento de luta, de angústia. Ele precisava. Só que ele queria o quê? Sacrificar, ele não queria obedecer. Se o profeta pedisse para ele um rebanho inteiro, ele dava, porque ele tinha. Ele era rei. Ele era o herdeiro de Acabe e Jezabel. Ele tinha o rebanho que precisava. Se Eliseu falasse, ó, eu quero 2 rebanhos, para que Deus te livre. Ele falava, para mim é muito fácil. Ele levava os rebanhos e continuava servindo outros deuses, porque ele tinha. Então o profeta sabia o que estava no coração dele. Ele foi buscar a Deus pela necessidade. Mas o que estava no coração dele não era a obediência. Ele não queria ser servo de Deus. Ele queria ser servido por Deus. Mas ele não queria servir a Deus. Diferente. É o que acontece hoje. Muitas pessoas querem ser servidas por Deus. Mas na hora de servir a Deus, não querem servir a Deus. Mas ser servido por Deus querem. E o que Jesus ensinou para nós? Eu não vim para ser servido. O próprio Deus disse, ensinando os seus apóstolos, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus lava os pés dos discípulos e mostra como o crente deve proceder. Servir a Deus. Sempre. Agora, nós observamos aqui que o levita, o salmista Asaf, ele diz que Deus ao ímpio, ele faz esta pergunta. Por que o ímpio
quer tomar, recitar a Bíblia. Quer recitar versículo da Bíblia? Recitar isso e aquilo? Irmãos, quantas vezes nós vemos isso acontecer? Será que o que eu estou falando não procede, não é verdade? Quantas vezes nós vemos pessoas recitando o versículo da Bíblia, achando que vão receber o favor de Deus só porque recita a Bíblia? Será? Quando Satanás está no deserto tentando Jesus, ele conhece a Bíblia todinha. E ele vai lá recitar a Bíblia. Ele conhece ela, ele vai recitar. E Jesus repreendeu ele. Ele tinha a palavra na boca, mas no coração dele estava o quê? O mal. Infelizmente, irmãos, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Muitas pessoas, elas têm o que no coração? O mundo, a maldade, o egoísmo, a soberba, a arrogância, a ganância. Mas não tem a obediência. Amém, irmãos? A Bíblia, ela nos ensina. A Bíblia, ela nos instrui. A Bíblia, ela nos coloca no caminho. Por que é que muitos se desviaram da verdade hoje? Porque não comem mais da Bíblia, não se alimentam. Irmãos, aquele que não come, ele fica anêmico, ele não tem força. Como é que alguém vai servir a Deus se não ouve os ensinos da Bíblia? Como é que alguém pode achar que vai alcançar a salvação se não gosta de examinar a Bíblia? Se não gosta da Bíblia? Não tem como, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. Preste atenção nesse versículo. É o próprio Deus falando na boca de Asaf. Ele disse, olha só, vou repetir, os irmãos prestem atenção no texto. Mas ao ímpio diz Deus, o que tens tu que recitar os meus estatutos? Eu vou traduzir para a nossa língua. Deus está dizendo para o ímpio, por que você fica repetindo a Bíblia, minha palavra? Por que você fica tomando na tua boca o meu conselho? Você não pratica. Você não gosta dela. Você se ofende com ela. É bíblico, irmãos. Ensino bíblico. Atente agora para o verso 17. Esse agora vai complementar. O versículo 17. Observe bem. Isso aqui não é um livro de autoajuda. Isso aqui é a palavra de Deus. Não precisamos inventar nada. Não precisamos tirar e nem colocar nada. A Bíblia está aqui. Nós lemos e o Espírito Santo nos ajuda a praticar. Olha o que diz o verso 17. Pois, ainda Deus falando para o ímpio, viu? Pois aborreces o que, irmãos? Toda a igreja junto, toda a igreja junto. Pois aborrece e o que mais? Agora eu perguntaria para os irmãos, isso é verdade, irmão? Isso acontece? Isso aí acontece, irmão? Agora eu digo para os irmãos, e por que tão poucos pregam essa palavra? E por que está extinto e está escasso o ouvir uma palavra dessa aqui? Sabe por quê? Porque os falsos profetas não querem ofender o ego humano. Não querem ofender o ego humano. Agora eu digo para você, se a Bíblia está ofendendo alguém, tem coisa errada, irmãos. A Bíblia não ofende ninguém. O homem pode ofender. O homem, ele é mau. O homem, sim. Ele é nascido no pecado. Ele tem erros. Agora a Bíblia não, irmãos. A Bíblia é inspirada por Deus. Ela não vem para ofender ninguém. A Bíblia vem para ensinar os seus fiéis. Para melhorar os caminhos dos seus fiéis. Agora aqui, ó, o salmista está dizendo, pois aborreces a correção. Olha lá. O ímpio, ele acha ruim. Quando a Bíblia fala com ele, a Bíblia fala e ele acha ruim. Esse é o ímpio. E lanças as minhas palavras para de trás de ti. Quer dizer, essa palavra não serve para mim. Eu não quero ouvir essa palavra. Não quero ouvir esse tipo de mensagem. Isso não enquadra-se na minha vida. Eu não preciso disso.
Miserável homem que sou, diz o apóstolo São Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, nós somos todos pecadores. Nós estávamos cantando aqui agora há pouco o hino, e sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quem salva, irmãos? Cristo. E nós éramos pecadores, hoje nós somos pecadores ainda, mas remidos por Ele, é por Ele que somos remidos. Por isso que eu bato no peito e digo, eu era um, Jesus, eu era um. E continuo sendo um pecador remido, que caminha, que luta, que busca, que tenta, que se esforça para andar no caminho. O próprio Cristo disse, o caminho é estreito, a porta é apertadinha, e tem que se esforçar para entrar por ela, sim ou não? Não vai entrar na porta de qualquer jeito, tem que se esforçar para passar pela porta, a porta é estreita. Não adianta querer levar a bagagem mundana, não adianta querer levar a vaidade, não adianta querer levar o egoísmo, a soberba, a arrogância, a mentira, não adianta que não passa na porta só passa a alma do pecador remido, é só isso que passa na porta, nada mais. A porta continua estreita. E são poucos, a Bíblia diz, não é o mundo não, a Bíblia diz que são poucos os que a encontram. São poucos. Dá uma olhada para o teu lado. Dá uma olhadinha, vê se você vê a multidão. Tivéssemos aqui agora numa grande festa, num grande arraial, e comes e bebes, e bajulação, queria ver se não estava lotado. Mas para muitos, a palavra de Deus ela é lançada para trás. Muitos não querem mais ouvir a palavra. Muitos não se interessam mais pela palavra. Muitos não querem mais. Muitas casas já abandonaram, já aboliram o culto de ensino, porque para eles não dá lucro. Eu vou repetir. O culto de ensino para muitos não dá lucro. Por que, irmão Zé Luiz? Porque afasta os ímpios da igreja. Eu vou repetir, porque afasta os ímpios da igreja. Porque o crente não corre da Bíblia, o crente não corre da correção. O crente ele se alegra, ele exulta quando ele está sendo açoitado pela Bíblia. Ele abaixa a cabeça e diz: só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que Deus ele corrige, quem ele corrige? O ímpio? A Bíblia diz que ele corrige o ímpio. Deus corrige quem? Quem ele ama. E se Deus está te corrigindo, se Deus está me açoitando, me corrigindo, é porque ele me ama. Agora, se ele parar de me corrigir, eu preciso me preocupar. Escute uma coisa. Se você frequenta o lugar e diz que está adorando a Deus nesse lugar e não está sendo corrigido, tem alguma coisa errada. Começa a examinar porque alguma coisa está errada. Se não precisa mais de correção, é por quê, irmãos? É porque já chegou na estatura de varão perfeito. Quando é que vai chegar essa ocasião de o crente chegar à estatura de varão perfeito? Quando é, irmãos? Quando estiver no céu de glória com Cristo. E enquanto o crente estiver aqui, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser admoestado pela palavra de Deus, para que ele ande no caminho, para que não saia do caminho. Pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para detalhe de ti. Agora veja o que mais o ímpio faz e diz que é cristão. Olha lá, verso de número 18. Olha na tua Bíblia aí. O que diz? Um dos irmãos, por gentileza, me tomar uma água. Lê o verso 18. Misericórdia, irmãos. Está escrito aí na Bíblia, isso aí não? Não foi o irmão Zé Luiz que inventou, não. Então é verdade. Então não foi o Zé Luiz que falou bobagem. Misericórdia, irmãos. Está escrito aí, né? Olha lá. Quando o ímpio
ele vê o ladrão. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Quando o ímpio, ele vê o ladrão, o que ele faz? Ele repreende ele. Está escrito aí? Ele repreende o ladrão. O que está escrito aí? Quando o ímpio vê o ladrão, ele consente com ele, ele concorda com ele, ele anda abraçado com ele. O ímpio faz isso, irmão, e está escrito aí na Bíblia. Aqui nós não inventa nada, aqui nós prega a palavra, e vai continuar pregando. Seja para 1, 10 mil, 1 milhão, vamos pregar a palavra, a Bíblia, que os nossos pais nos ensinaram. Oh, glória a Deus! Então aqui ó, o salmista está dizendo, quando o ímpio ele vê o ladrão, ele não foge, ele não corre, ele não repreende, ele abraça ele e anda com ele. Ele anda, ele consente com o ladrão, ele concorda com as obras malignas do diabo, ele concorda com isso. E tens a tua parte com adúlteros. Essa questão de adúlteros, irmão, deixa eu explicar para os irmãos. Aqui não trata apenas de adultério físico. Adultério, questão de sexualidade. Nós estamos aqui observando a questão de adúlteros que se prostituem com outros deuses. Amém? Com outros deuses. Asaf está falando isso. Que estes aqui, os ímpios, o que acontece? Ele, quando ele vê o ladrão, quando ele vê a maldade, ele não se preocupa em repreender. Sabe quando você vê uma coisa que está errada, você fala assim, está repreendido. O crente tem costume, não tem? E tem que ter mesmo costume. Porque Jesus deu o poder para o crente fazer isso. Foi Jesus que deu o poder, isso não é bobagem. Não é chavão, não é costume. Embora o mundo ache que é costume. Enquanto eles acham que é costume, o diabo vai caindo. E a igreja vai sendo levantada. E Jesus vai sendo glorificado. Então, quando nós vemos uma coisa que a gente está vendo que é contrária, que é satânica, diabólica, a gente fala o quê? Misericórdia, meu Deus. Está repreendido. O sangue de Jesus tem poder, não é assim? Mas o ímpio não faz isso não, irmãos. O ímpio, quando ele vê isso, ele quer estar no meio. Em vez dele repreender, ele corre para o meio. Está tendo lá a batucada, né? O pampeiro está lá, o ímpio ele vê, em vez dele se afastar e repreender, ele vai para o meio. Aqui que tem. Não tem nada a ver isso aí, não. Eu sou crente. Amém. O crente pode estar em todo qualquer lugar, irmãos? O crente tem dono, né? O cristão tem dono. A Bíblia diz que o cristão, ele é parecido com Cristo. Jesus entrava nas festas, o que queria fazer nas festas? Levar boas novas de salvação. Ele não ia à toa, não. Ele não ia beber e bagunçar, não, irmãos. Ele ia se alegrar, ele ia levar alegria. Ele ia tocar nos corações tristes, enlutados. Ele ia salvar o ladrão. Ele ia pregar para o ladrão na festa. Ele pregava, ele não ia lá se misturar, não. Ele não fazia parte, não. Nada disso. E muitos pregam isso, né? Porque Jesus ele sentou com os ladrões e ele ficou mesmo, irmão, para pregar com eles. Para pregar para eles. Não foi para fazer as mesmas práticas que eles faziam. Então aqui o salmista diz que o ímpio, ele quando vê o ladrão, ele se alinha com o ladrão. Ele dá as mãos e vai com ele. E tudo que ele fizer, tá bom, se você fizer, tá feito, vamos embora. Não tem nada a ver. No domingo eu vou para a igreja, tomo a ceia, estou limpo, estou lavado. Está enganado, hein? Está enganado, está enganado. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O homem não pode tentar a Deus, irmãos. E muitos fazem desta forma. Você vê, existem pessoas que recitam, às vezes dizem que são cristãs, talvez um dia já foram. Um dia talvez já foram, não é mais. Pessoas que às vezes estão desviadas faz muito tempo. E acha que não. E acha que ainda estão em Cristo. Não estão mais. Acham que ainda estão em Cristo. E aí recitam versículos. E acham que ainda estão guardados. Não estão. Estão fora da direção.
Porque não adianta, irmãos, uma coisa é o homem fazer acordo com o homem, outra coisa é o homem fazer um acordo com Deus, irmãos. A Bíblia diz aqui claramente para nós, Deus ele tem prazer em sacrifício? Sim ou não? Não. Deus tem prazer na obediência, não é no sacrifício. Eu vou viver a minha vida, vou participar de tudo quanto é coisa que vier, vou comer tudo que tiver, não estou nem aí. No domingo eu vou para a igreja. E glória a Deus e aleluia. Aí Deus diz para o ímpio, o que tem tu que recitar os meus concertos, e porque toma a minha aliança na tua boca. O próprio Deus está perguntando isso. Porque quando o ladrão vem, você não repreende ele. Você dá os braços e abraça com ele. E anda com ele. E dança com ele. E ceia com ele. Não. O crente é diferente. O crente, eu vou repetir. Lá no versículo 15. Olha como que é diferente a vida do cristão. A vida de quem anda com Deus. De quem obedece. De quem anda em obediência, não em sacrifício. Olha lá, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Jesus tem parte com esse povo, irmãos. Não adianta falar que tem parte com Deus e não andar. Sansão, ele era um nazireu de Deus. E ele recebeu uma força descomunal que veio do céu. Era muito forte. E Sansão se desviou. Sansão estava desviado. Só que tem uma coisa. Aonde Sansão ia, ele falava de Deus. Aonde ele pisava, ele falava de Deus. Deus é bom. Israel tem um Deus todo-poderoso. Ele tinha a palavra na boca. Aonde ele falava de Deus. Só que ele estava desviado. Ele ia e depois ele voltava para o seu povo. Presta atenção. Ele ia lá nas orgias, nas bagunças, e depois ele voltava e estava no meio do seu povo, no templo, adorando, exaltando, falando da Bíblia, da palavra de Deus. E ele achou que ainda ele estava na presença de Deus, só que ele se enganou. Teve um dia que ele achou que ele podia vencer o urso, o leão, que ele podia matar o exército inteiro, e com uma queixada ele podia destruir quantos ele quisesse, só que ele já tinha caído, ele estava desviado. E deixou vencer. Cortaram seu cabelo, furaram os seus olhos, vazaram os seus olhos. Enquanto ele estava desviado, ainda ele podia enxergar o caminho, porque ele ia para o mundo e voltava para a igreja, ia para o mundo e voltava para a igreja. Por quê? Porque ele enxergava, ele tinha os olhos. Aí chegou o tempo que ele achou que era e não era mais. Aí o que acontece? O inimigo cegou, furou os olhos dele, ele não via mais nada, ficou preso, perdeu a força. Escute, quantos estão presos desta forma? O diabo já cegou, só o que a pessoa enxerga é os seus benefícios. Só o que a pessoa enxerga é o seu interesse. Está cego. Não enxerga mais. Perdeu a graça. Perdeu a alegria da salvação. Está fora da direção de Deus. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de se voltar para os caminhos do Senhor. Sansão se humilhou. Sansão se humilhou. Voltou-se a Jesus, a Deus, se arrependeu e disse: Senhor, uma vez mais me concede a força. Olha só, olha que oração linda. Senhor, eu sei que eu sou pecador. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu desviei, eu sei, Senhor, que eu fui para longe, eu não fiz o que o Senhor pediu que eu fizesse, mas me concede mais essa unção, essa força, para me reparar a maldade que eu fiz. E a Bíblia diz que Deus concede força a Sansão. E ele derruba o templo de Dagon. Ele derruba o templo de Dagon. E destrói todos os inimigos de Deus. Porque ele nasceu para aquele fim. Sansão nasceu para aquele fim. E os planos de Deus, os projetos de Deus não se frustram. Se Deus te chamou e tem um negócio contigo, vai se cumprir. Você pode até se desviar. Você pode até ir para lá e vir para cá. Mas um dia vai se cumprir os planos de Deus na tua vida. Porque Deus não erra. Deus não escolhe errado. Deus não separa errado. Quando Deus chama,
tem propósito. Quando Deus consagra, é para uma grande obra, e Deus te chamou para uma grande obra. Não importa por onde você anda, você vai voltar, e Deus vai te consagrar de novo, para que você faça a sua vontade. Observe. O ímpio vê o ladrão e não repreende o ladrão. E a Bíblia é clara para dizer para nós que este ladrão, ele anda onde? Ao derredor. Ao derredor não é longe, irmãos. Não está longe. Ao derredor é perto, é próximo. Eu sei que os anjos de Deus estão mais próximo ainda. Mas o ladrão vem para fazer o que, irmãos? Vem para roubar, matar. Você não quer ver a tua vida destruída. Você não quer que o ladrão roube os seus sonhos. Você tem sonho? Eu sei que você ainda tem sonho. Mas cuidado, que o ladrão ele vem para roubar. Você não quer que o ladrão destrua a tua vida, a tua fé, teu ministério e tua família. Então não seja ímpio, seja fiel. Não coloque a tua vida em sacrifícios tolos, que não levam o crente para lugar nenhum. Quantos que eu vejo sacrificando, fazendo um sacrifício, achando que vão alcançar o favor de Deus. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus gosta de obediência. Deus gosta daquele que lhe obedece, que se esforça para entrar pela porta estreita. Irmãos, os irmãos acham que Deus não sabe que nós falhamos? Será que nós, o homem, pode enganar Deus? Será? Não pode, irmão, não pode. Deus sabe que o homem tem falha. Ou será que Deus não sabia quem era Pedro? Ou Deus não sabia quem era Paulo? Ou Deus não sabia que Sansão ia atrás de mulheres? Será que não? Por que Deus deu poderes a Sansão? Por que Deus colocou Pedro como seu líder? Porque os planos de Deus não se frustram. O ladrão, ele fica perto, irmãos. O ladrão, ele quer atrapalhar a obra de Deus. Deus tinha um plano. Desde o Egito, Deus tem um plano com o seu povo. E sempre o ladrão está ali atrapalhando, atrapalhando. Deus tenta com um, não dá certo. Tenta com outro, não dá certo. Tenta com outro, não dá certo. Os planos de Deus, ele vai indo, vai indo, vai indo. E o ladrão vai tentando atrapalhar. Tentou atrapalhar até o Filho de Deus no deserto. Mas não conseguiu. Jesus venceu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. Ele venceu por você. O ladrão tenta atrapalhar a tua vida. O ladrão fala para você, você vai fazer o que no culto de ensino? Aquele pastor tagarela que fica andando colorido, feito um sei lá o que, um papagaio. O que você vai fazer no culto de ensino? Escutar uma maritaca daquela falar? O ladrão fica no teu ouvido assim, ó. Vai lá fazer o quê? Ouvir aquela papagaio, aquela maritaca. O papagaio não tem nada para te dar. Não tem nada. Mas Deus tem. Porque Deus te chamou, Deus te separou. Deus tem um propósito na tua vida. Através da tua vida, Deus faz grandes coisas. Você é uma bênção. Por onde você anda, Deus conta com você. Os olhos de Deus estão em você. Deus olha e vê uma multidão de pecadores. Você está lá no meio. Com quem Deus vai contar? É com você. Deus fala assim, olha, a minha serva está lá no meio. Já sei, eu vou usar ela. O meu servo está lá. Eu quero salvar toda aquela família. O meu servo está lá. Eu tenho alguém com quem eu posso contar. Levanta a mão. Só aqueles que Jesus pode contar com ele. Jesus pode contar com você? Para orar pela tua casa? Para orar pela tua família? Jesus pode contar com você para repreender o ladrão quando ele vem? Quando o ladrão vem contra a tua família, Jesus pode contar com você?
Você não vai abraçar ele, você vai repreender ele. Feche os teus olhos e diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: eu sou falho, eu erro, Senhor, mas eu me esforço para entrar pela porta, Jesus. Diga: Senhor, às vezes eu vou além das minhas forças, porque eu sei que o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me ajudado nos momentos mais difíceis da minha vida. Oh, meu Senhor, existem momentos, Pai, que nós queremos até parar. Existem momentos, Pai, que nós queremos entregar aquilo que o Senhor nos deu. Ó Deus, mas aí vem o Teu Espírito, vem o Teu Espírito Santo com uma brisa suave e refresca a nossa alma, o nosso espírito, e faz-nos lembrar, Senhor, do grande sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas em oração nesta noite, Pai. Perdoa os nossos pecados. Ó Deus, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes, Pai, que o Senhor contou conosco e nós lançamos para trás de nós a Tua palavra. Ó Deus, perdoa. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, porque somos homens, somos mulheres, somos falhos, Pai, mas em tudo isso glorificamos o Teu nome, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor dispensado a nós. Deus querido, abençoa o Teu povo, leva, ó Deus, o Teu povo em paz para as suas casas. Ó Deus, que esta palavra, ela, meu Deus, não faça cócegas na alma humana, mas que essa palavra venha causar sulcos, meu Pai, sulcos na alma, ó Deus, para que os Teus servos saiam daqui, meu Pai, regozijando, ó Deus, nadando nas asas da revelação do Espírito nesta noite, Pai. Levanta os Teus, levanta, ó Deus, unge, consagra, ó Deus, envia os dons do Espírito Santo a esse Teu servo, a esta Tua serva, Pai, que tanto pede os dons. Revela-te, 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 Senhor, derrama os Teus dons. Ó Deus, essa pessoa fala em mistério, essa pessoa, ó Deus, receba o dom da revelação, o dom de cura. Ó Deus, derrama agora sobre os Teus filhos nesta noite, Pai, os mais diversos dons do Teu Espírito para a Tua obra. Ó Deus, para o Teu querer, para o bom andamento, meu Deus, da Tua igreja. Ó Deus Santo, até mesmo a estes que nos acompanham pela live, ó Deus, que a Tua graça, que a Tua unção emane deste lugar e vá de encontro a esta alma, esta pessoa que ora conosco, esta pessoa que chora ao ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, a estes que solicitaram a oração feita neste altar, que recebam a Tua resposta e sejam livres, e sejam curados, e sejam, Pai, abraçados nesta noite pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.